Vamos ouvir a voz de Deus agora. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de João, primeiro capítulo, versículos 29 e 30. O tema de hoje é Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus. Estamos todos com a Bíblia aberta. Diz a palavra do Senhor: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, o primeiro lugar, porque já existia antes de mim. A provisão do Cordeiro foi antes da fundação do mundo. Vamos ouvir a voz de Deus neste dia tão precioso, dia de Páscoa, dia de vida, dia da ressurreição, dia da alegria do Senhor. Que essa palavra que eu acabei de ler encha o seu coração de conforto, de bem-estar, de harmonia, porque nós vamos ouvir o Espírito prescrutar as profundezas do coração de Deus. Vamos orar primeiro. Vamos preparar a terra. A Bíblia diz que a palavra é uma semente que é semeada na terra, boa terra, que é o coração dos eleitos de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a minha alma te bendiz. O meu coração transborda de alegria. Eu sou um apaixonado por Deus. Eu te amo de verdade, com profundidade, com intensidade. O meu amor por Deus é mais forte do que a morte. O sábio disse que quando se ama desta forma, as muitas águas não podem afogar este amor. O mundo não pode afogar este amor. E por isso, Deus, com amor, tu me tornaste um pregador. E por amor o fizeste. Porque tu conheces o meu coração. Tu sabes, ó Deus, porque foste tu que me geraste. Ainda eu era informe, ainda os meus ossos não tinham forma, no seio da minha mãezinha. A bispa Laura que está contigo, Pai, tu já me conhecias. Até os meus dias, quando nenhum deles havia ainda, já estavam contados e escritos no livro dos viventes. Que maravilha! Como são profundos, ó Deus, os teus pensamentos. Como tu estabeleceste valores eternos, planos perfeitos, Pai, que ninguém pode contrariar. O que está escrito a meu respeito, na minha predestinação, na tua predestinação, ninguém pode alterar. E todas as coisas que vivemos estão contribuindo para o nosso bem. Por isso, Deus, aquietamo-nos agora, porque queremos experienciar uma Páscoa diferente. Queremos vivenciar uma Páscoa absolutamente cristã do novo pacto, da nova aliança. Não queremos uma Páscoa com o Cristo na via crucis, carregando uma cruz nas costas, esbofeteado, chicoteado e cuspido. Queremos celebrar ao que ressuscitou. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus, amados do meu coração, vamos entender hoje sobre a origem da Páscoa.
a origem da celebração da Páscoa. Isto começou na história judaica. E se você gosta de ler a Bíblia, você encontra a Páscoa relatada no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. O que significa Êxodo? Êxodo significa saída. Saída dos judeus do Egito para a terra prometida. Saída da escravidão do Egito para a terra prometida. E quando é que isto se deu na história? Isso se deu quando um rei, um faraó chamado Ramsés II, o rei do Egito, ele subiu ao trono e se apavorou com o crescimento do povo de Israel. Ele acreditava que esse crescimento estava colocando em risco o poder de rei. Então ele começou a dar ordens extremamente severas, quizás castigadoras, criando obras que levavam os judeus e levaram os judeus a um período de grande sofrimento. Vejam os eleitos do Senhor, como disse Êxodo 3, 7 a 10, disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também veja a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Versículo 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Portanto, aqui está o princípio que levou à questão da Páscoa. Porque na semana em que o povo de Israel iniciou a jornada para sair do Egito, Deus ordenou que eles comessem ervas amargas, pão sem fermento e sacrificasse um cordeiro por família. Então essa celebração das ervas amargas, do pão sem fermento e do cordeiro se chamou Pesha, do original hebraico. Pesha quer dizer passagem da escravidão para a liberdade. É aqui que vem a origem da palavra Páscoa, passagem da escravidão para a liberdade. E vamos ver, já falamos disto aqui em algumas ocasiões, Êxodo 12, 12 a 14, diz assim: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens, animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então você percebe que a Páscoa é uma solenidade que tem que ser celebrada perpetuamente. Então, amados, nós precisamos de entender hoje, nós não somos povo judeu, não temos sangue de Israel nas nossas veias, somos um povo que éramos gentios, mas que fomos predestinados em amor. Então, precisamos de entender como nós, que não temos ligação com Moisés, nem com o velho pacto, celebramos esta Páscoa perpétua. Então, Páscoa, em síntese,
se resume assim: é a capacidade de recomeçar uma nova vida. É a saída da morte para a vida, das trevas para a luz, da condenação para uma vida de liberdade. Agora, apóstolo, nós somos o povo do novo pacto, da nova aliança. O Senhor mesmo nesta igreja manda apostatar de Moisés, romper com a lei, romper com a condenação, romper com a morte, com as cerimônias, com os dias de festa, com a comida, com a bebida, com os dias de lua. Então, isso era a sombra dos bens vindouros. E em Jesus, como se celebra a Páscoa? Jesus deu um novo significado à Páscoa. Ele trouxe, através do seu sacrifício, morte, sepultamento e ressurreição, a mensagem da salvação, a mensagem do amor, a mensagem da reconciliação, a mensagem da esperança, a mensagem de uma vida melhor. Assim como Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, do sofrimento, da tristeza, da opressão, Jesus Cristo nos traz a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás. Então, quem é a nossa Páscoa? O que é a nossa Páscoa? E Paulo mostra como se vive a Páscoa no novo pacto. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Lançai fora o velho fermento. Ou seja, Paulo diz: olha, não traga a velha aliança, as tradições, as cerimônias, os costumes da época de Moisés. Ele diz: lança fora. Ele chamou de fermento. E ele disse: para que vocês sejam o quê? Para que sejais nova massa. E ele diz: como sois de fato uma nova massa, mas nós não temos o fermento da lei. Neste ministério não há jejum, sacrifício, vigília, abluções, batismos, monte, paga o preço. Ele diz: não, você de fato é sem fermento. Pois também Cristo, olha agora a realidade da revelação. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Você percebe por que o estatuto dizia que tem que se celebrar a Páscoa perpetuamente? Porque agora a nossa Páscoa não é mais um pequeno animalzinho que era degolado e depois assado. O Cordeiro já foi imolado. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. Diga glória a Deus, meu amado. Glória a Deus. Isto é maravilhoso. Então ele diz depois no versículo de número 8: por isso celebremos a festa. Então é para celebrar, é uma celebração. E como é que se celebra a festa hoje? Ele diz: eu não quero com o velho fermento, não quero com a lei. Então onde se celebra a Páscoa? Na igreja. O louvor, o cântico, a alegria do povo, a celebração, o envolvimento, o compromisso. É isto que é a celebração da paz. Nós estamos aqui celebrando liberdade, celebrando vitória, celebrando vida dentro de um culto. Ele diz: não quero que você celebre com o velho fermento. Interessante. As igrejas não conseguem ler isto que está aqui. 95% das igrejas no mundo evangélicas têm o fermento da lei. Você sabe, um pouco de fermento leveda a massa toda. Ele disse: celebremos a festa, mas não é com o fermento, com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, nem da malícia. Olha, a coisa tem uma revelação profunda aqui. É que se eu quiser fazer as coisas que os judeus fazem, porque para eles continuam fazendo as ervas amargas, os pães asmos, os cordeiros, é parte da celebração mosaica. Mas ele diz: nós, a igreja do novo pacto, ele diz: não quero fermento,
não quero maldade, não quero malícia, mas ele diz, mas com os asmos, com os pães, ele diz, qual é o pão da celebração da Páscoa? Sinceridade e verdade. Sinceridade e verdade. Então Deus disse, eu não quero fermento na minha igreja. Eu não quero fermento da maldade e da malícia, porque a lei, você sabe, a lei suscita ira. A lei é um ministério de condenação e de morte. A lei acusa, a lei revela o pecado. Então ele disse, isso aí é malícia, é maldade. Por que é maldade? Porque, irmãos, Jesus se fez pecado para que eu não tivesse pecado. Ele se fez maldição para que eu não tenha mais maldição na minha vida. Ele foi o meu substituto para que a bênção de Abraão chegasse até a mim. Então, se eu continuar celebrando a vida com a lei, isto é uma maldade. Isto é malícia. Quando Deus quer sinceridade e verdade. Então, o Cordeiro foi imolado, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Diz no versículo, vamos voltar lá em João 29, no dia seguinte viu João, está falando de João Batista, Jesus. João Batista foi o último profeta, ele era o profeta dos hebreus naquela época, e como profeta ele disse, olha, vocês estão vendo aquele ali? Aquele que está ali é o Cordeiro de Deus. É Ele que encarna o pecado, a injustiça, a dor, a maldição, o castigo e a morte. Ele disse, quando Ele fizer isto como o Cordeiro, Ele vai tirar o pecado do mundo. A minha pergunta é assim, tirou ou não tirou? Tirou. Então, por favor, amado, nunca mais você diga, eu sou um pecador. Eu vou dizer mais, Igreja Católica Apostólica Romana, não entre mais numa missa dizendo, minha culpa, minha máxima culpa. Você não tem culpa de nada. Eu não tenho culpa de ter nascido em pecado e minha mãe e meu pai me terem gerado em pecado. Eu também não poderia fazer nada para ser salvo. O salmista disse, minha mãe me gerou em pecado por causa do pecado original. Todos vieram com a marca do pecado, com o selo do pecado, mas em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor, em Cristo Jesus, isto é removido. O véu é removido, as escamas são removidas. Agora nós entramos de uma vez por todas no Santo dos Santos, amado. Gente de Deus, isto é uma bênção do Senhor. Compreender isto é uma bênção de Deus. Então eu vou lhe dizer, Ele tem que ser exaltado esta manhã como está sendo. Ele tem que ser glorificado. A honra e a glória têm que ser dadas ao único Deus. Olhe como Paulo disse isto, olhe, sinta agora isto no coração. Isto é verdade, isto é sinceridade. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Já está feita a justiça. Deus, quando te olha, não olha mais a um pecador, nem olha para um pecador. Ele olha você e diz, este homem é justo, esta mulher é justificada no meu próprio sangue. Pastor, mas quando me acusam, é Deus quem te justifica. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus? É Ele quem justifica. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele se fez pecado por nós. João 1, 35 e 36. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, vocês estão vendo outra vez Ele? Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, você sabe por que João disse isto 2 vezes? Porque os judeus faziam sacrifícios no templo. Compravam ovelhas, cordeiros, animais. Os mais pobres compravam pombos. E eles iam ao templo e faziam sacrifícios pela expiação dos seus pecados.
Então, quando João Batista via o povo passar, dizia: gente, vocês não têm que sacrificar mais animais, agora é Ele, vocês estão vendo, Ele é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, você sabe, Paulo disse isto em Efésios 2:9, não é por obras. Então nós não temos que trazer aqui um cordeiro, um cabrito, um touro, e degolá-lo aqui na igreja, e aspergir o sangue. Ele diz: não é mais por obras, para que ninguém se glorie. Então nós precisamos de saber que quando se crê em Jesus, se crê no Cordeiro de Deus, se crê naquele que se fez pecado para que nós fôssemos justiça. Amado, eu não aceito que ninguém diga a um membro desta igreja que ele é um pecador, porque a Bíblia diz isto: Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Então, a justiça de Deus está na nossa vida. E foi Pedro quem identificou isto com uma clarividência muito grande. Olhe, por favor, vamos ver a Bíblia, vamos mergulhar na Bíblia. Esses são aqueles pensamentos que Paulo diz: oh, profundidade de pensamento. 1 de Pedro 1:18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas, aleluia, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi pago e derramado em meu favor e em seu favor. Só Ele poderia expiar definitivamente os nossos pecados. Precioso sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Ui, eu temo e tremo quando eu falo desse assunto, amado. Isto me dá tremor e temor no meu coração. Como é que se vê hoje tratar a obra de Deus, amado? O que é isto que chamam aí fora de igreja de Jesus? Onde estão os princípios, os fundamentos de uma igreja se ela não crê no ressuscitado? Se ela ainda está agregando ao povo os valores daquilo que Paulo disse é maldade, é malícia, é fermento. Ele diz: tira isso tudo da tua vida. Tira isso tudo da tua vida. Agora eu quero sinceridade e verdade. Você sabe quando é que eu entendi isto? 1986. Eu estava estudando em Petrópolis com o meu professor William Van Dijk, o meu tutor espiritual, aquele que Deus usou para me revelar a graça do Senhor. E um dia ele me perguntou no seu ateliê de pintura: Miguel Ângelo, tu crês que a salvação se perde? Eu disse: creio, claro, todas as igrejas creem. Ele disse: então você está perdido. Ele disse: você não conhece a Bíblia. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem, eu lhes darei vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ali eu comecei a entender o fundamento da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez em Cristo para sempre. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com Ele. E graças a Deus que nós temos o testemunho do professor William Van Dijk, que foi o meu pastor, porque o filho dele está aqui conosco e é pastor do nosso ministério, Guilherme Van Dijk. Foi o seu pai, Guilherme, quem foi o instrumento de Deus para que eu entendesse estas verdades sem malícia e sem fermento. Oh, eu vou dizer outra vez: sem malícia e sem fermento. A igreja é pura, a noiva de Cristo é sem manchas, sem rugas, sem defeitos.
É uma noiva ataviada de branco, foi lavada no precioso sangue de Jesus. Já o profeta dizia: olha, éramos como escarlate vermelho, mas agora somos mais alvos do que a neve. Você se vê assim? Ou você se vê um pecador? Me diga, você se vê um pecador? Quando você olha no espelho e diz: eu não presto, eu não valho nada, eu sou um gafanhoto. Ou você vê a imagem e semelhança do Senhor? Me digas, por favor, me digas cá. Quem tu vês quando olhas num espelho? Tu vês a glória de Deus? Eu vejo a glória de Deus. No livro do Apocalipse, Jesus é mencionado por João quando ele estava no exílio na ilha de Pátmos, onde nós vamos em setembro. E ele 18 vezes ele disse: Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus tinha sido crucificado, tinha sido sepultado, ressuscitado, ascendido aos céus, estava junto do trono. E você pode me dizer: mas um momento, Miguel Ângelo, o que isso vai fazer de diferença na minha vida? Eu crer ou não crer nessas verdades? Toda a diferença. A Bíblia diz que quem crê é salvo. Quem não crê já está condenado. E quando fala condenação, não é ir para o Bangu 8. A Bíblia diz que há um lago de enxofre chamado inferno. Deus me livre. Deus me livre mesmo. Ele me livrou há 2000 anos atrás. Quando ele estava lá naquela cruz, ele pensou em mim, em você e em todos os eleitos de Deus. Temos a certeza da salvação. Então Jesus já tinha sido crucificado, sepultado, ressuscitado, ascendido ao Pai. E no livro do Apocalipse 4:2 ele diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu 3 tronos. Num estava o Pai, no outro o Filho, no outro o Espírito Santo. Então nós precisamos de entender que só existe um Deus. Ele disse: estava lá um trono. Diga, um trono. Aleluia. Durante tantos anos eu pensei no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Ele disse um trono. E disse que no trono estavam quantas pessoas? Alguém. Uma pessoa. E no versículo 5, 6, capítulo 5, 6 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele era o cordeiro. Quem estava lá no trono era o cordeiro. E 18 vezes ele fala disso. Vamos ver alguns versículos. 11 e 12 dizem: e vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, e proclamando em grande voz. Vamos proclamar juntos. Diga com o apóstolo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Diga glória a Deus. Esta é a forma de se adorar ao Senhor. Não é ficar aleluia, 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 tu estás aqui, aleluia. É dizer: digno é o Cordeiro. A riqueza, a honra, o poder, a força, a glória e o louvor lhe pertencem. Não dê glórias a homens, não dê glórias a mais ninguém. Não diga que a padroeira do Brasil, São Sebastião, não diga nada. Não existe nenhum outro Deus. O único é Jesus, Ele é o Cordeiro, é Ele que está sentado no trono. Capítulo 12, versículos 9 diz em diante, diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A terra não é um paraíso, amado. A terra não é um paraíso. O príncipe das potestades do ar está nesta terra.
Ele não tem poder onisciente, onipotente, onipresente. A igreja tradicional diz: o diabo está aqui em Portugal, mas está no Brasil, está na China, está no Japão. Você está dando força e glória a quem não tem onisciência, onipresença e onipotência. Mas tem os seus demônios, porque diz a Bíblia que o dragão arrastou 1/3 dos anjos. Então ouvi uma grande voz proclamando: agora veio a salvação. Veio o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Aleluia. Nós somos da vitória, amado. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Diga: eu venci. Diga: eu não aceito derrota da minha vida. Diga: eu não concordo, nem aceito valores mundanos na minha vida. Diga: eu tenho na Bíblia Sagrada a minha vida, os valores da minha vida. Sou um seguidor de Jesus, sou um seguidor da Bíblia Sagrada. Diga: Bíblia Sagrada. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Mais uma vez o Cordeiro. E disse: e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Diante da morte. Meus irmãos, infelizmente, o que chamam de cristianismo no nosso país não tem nada a ver com cristianismo. Faz sol, não vou à igreja. Choveu, eu sou de açúcar, posso derreter, não vou à igreja. É feriado, vou-me embora da igreja. Tenho 3 dias, emendo direto e não quero saber de Deus. Depois eu volto e faço um sacrifício e acerto as pontas. Diz que há pessoas em pleno século 21. Eu vi e não consegui acabar o filme. Foi muito forte para a minha mente e o meu coração. Eu vi pessoas em África sendo queimadas vivas e não negaram Jesus. Eu vi filmes que meu Deus, eu fiquei semanas sem dormir direito. Como o exército islâmico pega o cristão e decapita e corta a cabeça, e ninguém nega Jesus Cristo. Você não pode negar Jesus nunca mais na vida. Não faça como Pedro quando foi procurado e disse: eu vi, este homem andava com ele. Ele disse: eu? Nem sei quem é esse homem, imagina. E diz que o galo cantou 3 vezes. Cocorocó, cocorocó, cocorocó. E ele disse que ficou tão amargo. Tem gente que nega Jesus e não precisa de ouvir o cocorocó, cocorocó. Ele nega Jesus quando ele diz: o meu dízimo eu não darei nunca ao Senhor. Eu vou trocar o meu culto para ir a uma praia beber água de coco. Se troca Jesus hoje a preço de banana, desculpa a expressão acadêmica. Tem gente que oferece o pescoço e diz: pode me matar, eu não nego meu Senhor. Eu vi famílias de irmãos negros sendo queimados vivos, pastores e famílias. Meu Deus. Aqui um convite, um telefonema, um WhatsApp, arranca uma pessoa às vezes de 30, 40 anos de igreja. E eu vi aqueles irmãos sendo jogados numa vala e atiraram gasolina e petróleo em cima deles, e eles morreram dizendo: aleluia, glória a Deus. E o povo, onde estão essas 37 milhões de crentes no Brasil? Grande parte estão agora à beira de praias, grande parte estão dormindo, porque passaram um final de semana, uma sexta para sábado, um sábado para domingo, envolvidos com o mundo e não tiveram nem coragem de ir à igreja. E o Cordeiro de Deus, onde fica?
A Bíblia diz que o Cordeiro está no trono. Ele olha a igreja. Ele diz que os olhos dele correm a terra toda. Ele disse: eu vou fazer fortes aqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente significa que você não pode dividir o teu coração com o mundo. Não pode dividir um culto e o mundo. Não dá. Não, amado, você está perdendo tempo, está se enganando. Ou você é de Deus, e de Deus você é totalmente, ou você tem um pé lá, um pé aqui, um pé no mundo, um pé na igreja. Isso você está se enganando, não serve para nada. Não há mérito nenhum nisto. Então o Cordeiro está no trono, ele está vivo. Apocalipse 22, 16 e 17 disse, Apocalipse 22, 16 e 17, um pouquinho mais à frente, página 4. Apocalipse 22, 16 e 17, está na minha página 4, bispo, pode avançar um pouquinho, porque as outras passagens todas repetem o Cordeiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, eu sou a geração de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. Olha os nomes de Deus. O Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede venha, e quem quiser beber receba de graça a água da vida. Maomé não tem água da vida, não. Confúcio não tem, Gandhi não tem, Shirvá não tem, e outro Deus chamado Deus desta terra não tem nem terá, porque só existe um único Deus, se chama Jesus Cristo. Amados, nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Ele é o Deus que proverá todas as coisas enquanto aqui estivermos neste mundo. Você se lembra da história de Abraão e Isaac? Quando Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaac, eles chegaram lá naquele monte e Isaac perguntou: onde está o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá. Amados, eu tenho visto isto verdade, é verdade, Deus tem provido tudo. Começamos a construção da sua casa para a glória dele. Amado, não havia dinheiro. Era o plano chamado Plano Collor. Aterrorizou e destruiu o nosso Brasil com um tiro. Muita gente morreu de coração, de AVC. Ninguém quis saber, amado, de ninguém. Nunca faltou um tostão nesta obra. Nenhuma das famílias que tinha ligação com o meu apostolado sofreu qualquer baque fazendo parte desta igreja. Esta igreja tem uma cobertura sobrenatural, amado. Eu vou lhe dizer uma coisa. Esta igreja é um lugar que você pode chamar de igreja. Igreja, eclésia, chamados para fora. Então, amados, nós temos hoje, e se você acompanha as notícias, nós temos hoje milhões de adolescentes, jovens, famílias. O mundo tem 7 bilhões e meio de pessoas, aproximadamente 6 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. A Índia tem mais de 1 milhão de deuses. A China tem milhões de deuses. A Rússia e o leste europeu têm múltiplos deuses. Todas as tribos, todos os povos, todas as nações têm os seus deuses. Mas a Bíblia diz que são deuses que na realidade não são Deus. Aqui no Brasil há milhões. Tem macumba, tem ocultismo, tem idolatria, tem romanismo, tem candomblé, tem... O que você imagina, temos dentro do nosso país milhões de pessoas com as suas religiões. Eu às vezes me pergunto, como perguntou o velho pregador, o que estas pessoas estão procurando?
quando vão a uma cerimônia espiritista, ocultista, sacrificial, o que essas pessoas estão procurando? O que se passa na mente dessas pessoas? Essas bilhões de pessoas com milhões e milhões de deuses, o que se passa na mente desta gente? O que eles estão buscando? Amados, essas pessoas estão buscando paz, estão buscando algum tipo de esperança, algum tipo de esperança. Porque olha, nós vemos aí a nossa cidade do Rio de Janeiro cheia de barzinhos, cheia de boates, cheias de dancing, cheias de raves, pessoas bebendo, fumando, se drogando, caindo embriagadas, milhões de pessoas. Vá no centro da cidade do Rio, você vai ver milhares e milhares de pessoas de um lado para o outro. Você percebe? São milhões de pessoas buscando paz e esperança. Entre estes todos, há muita gente que busca até a morte, mas a morte não os encontra. Então essas pessoas precisam de alguém que os ajude a pagar pelos seus pecados. Elas precisam de alguém que lhes traga paz, que lhes traga descanso, que lhes traga certeza da eternidade. Pessoas precisam de viver sem culpa. Elas estão tentando em todos os lugares. Amado, acredito, quando uma pessoa acende uma vela numa encruzilhada, esta pessoa está tentando encontrar Deus. Está tentando encontrar algo que lhe dê esperança. Porque quando não há Jesus na vida de uma pessoa, a sensação de vazio é grande. A falta de esperança é total. É por isso que tanta gente usa drogas e álcool, vão a lugares procurando nas cartas, no tarô, no mapa astral, na cigana, na umbanda, no candomblé, na quimbanda. O que essas pessoas estão tentando? Estão tentando encontrar algo que pague pelas suas transgressões e pecados. Elas não conhecem Jesus. Jesus veio como sacrifício. Jesus veio como sacrifício de sangue. Porque só o sangue do Cordeiro tem poder para limpar, para curar, para purificar. Só o sangue de Jesus Cristo. E neste ministério nós servimos ao Cordeiro de Deus vivo. Só Ele pode fazer isto. Então eu vou dizer ao senhor que está ouvindo e participando deste culto e que tem se dedicado a sua vida ao ocultismo, de umbanda, candomblé, quimbanda. Eu sei qual é a sua sinceridade. Você que é da igreja romana, eu também já estive lá. Quando eu ia a uma missa, eu ficava olhando para aquelas imagens, eu queria paz, eu queria algo de Deus, eu estava ali sincero. Eu nunca entrei numa igreja católica com malícia ou mentira. Eu estava em busca de Deus, eu queria Deus. Mas eu não encontrei Deus lá. O Papa Francisco, companheiro de peregrinação, está numa luta hoje tremenda contra o sistema implantado. Ele disse: isto aqui não é a igreja de Deus. Então quando a pessoa vai no mapa astral, na cigana, nas cartas, no tarô, na borra de café, naquele vovó que vê, que ouve, que diz, o que essas pessoas andam em busca? O que está dentro da cabeça delas, das mentes delas? Elas querem paz. Elas querem ter alguma coisa que lhes garanta o futuro. Elas querem ter algum tipo de segurança que só Jesus Cristo pode dar. Amados, antes de Jesus ser crucificado, Ele entrou em Jerusalém, sentado num jumentinho, e a Bíblia diz que Ele olhou aquela cidade e começou a chorar. E no capítulo 19 de Lucas, versículo 41, fala desse assunto. Você sabe que Jesus na Bíblia chorou 2 vezes. A primeira vez foi com a morte de Lázaro.
Diz que quando disseram a ele: olha, o teu amigo Lázaro morreu, diz a Bíblia que Jesus chorou. Ele chorou por ver a humanidade e o pecado. E qual é o fim do pecado? É a morte. E diz que quando ele ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, ele chorou. Mas ele não chorou de fraqueza. Ele não chorou de pieguice. Ele não chorou porque estava fraco naquela hora. Ele disse que quando viu a cidade, ele chorou. Versículo 42, e dizia às pessoas que estavam lá na cidade: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Ele estava chorando e dizendo àquelas pessoas que estavam entrando nos templos, nas sinagogas para sacrificar. Ele disse: se você soubesse hoje o que é a paz, qual é a origem da paz? Porque você vai lá para matar o teu pombinho, o teu cordeirinho, a tua ovelhinha, o teu boi, o teu touro, mas você não sabe o que é devido à paz. Olha, isto agora está oculto aos teus olhos. Vocês estão na lei, estão ocultos. Você tem véu, tem escamas, está oculto. E dizia, versículo ainda no 41, por favor, bispo, um pouquinho atrás, um pouquinho. Aí, diz que Jesus chorou, versículo 42. Se você conhecera hoje. Amado, Deus não quer nada para amanhã, hoje. As coisas têm que acontecer hoje. Se você hoje conhecesse qual é a origem da paz, quem é que pode trazer paz? E ele disse: agora isso ainda está oculto aos teus olhos. Versículo 43, pois sobre ti virão dias, oh amado, que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados, vão apertar o cerco. Ele estava profetizando os dias de hoje, meu amado. Versículo 44, e te arrasarão, e aos teus filhos de dentro de ti arrasarão, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da visitação. Jesus chorou. Esta palavra choro, do original grego, quer dizer lamento. E dizem as pesquisas que o lamento de Jesus, o choro de Jesus era tão grande, tão alto, que poderia ser ouvido na cidade toda. Ele dizia: esta gente não sabe onde está a paz. Eles pensam que é matando um animal, cortando a cabeça de uma ovelha, é aquele sangue que vai resolver o caso deles. Eles não conhecem o que é devido à paz. E vai haver um tempo que as coisas vão se apertar, o cerco vai apertar. Vão arrasar famílias, vão arrasar os filhos. Olha aí a droga, olha aí as anfetaminas, olha aí a maconha, a cocaína, estão arrasando com milhões de jovens. Ainda querem governos dar um kit gay, e querem que a igreja tenha partido, a escola tenha partido político. Pelo amor de Deus, eu não quero um filho meu numa escola para aprender sexualidade. Eu quero para aprender matemática, física, português, geografia, história. É isso que eu quero. Eu quero que a escola prepare meus filhos para serem cidadãos competentes e cultos. O resto deixa com a família, deixa com a igreja. Somos nós que educamos. Então ele disse: olha, vocês não reconheceram a oportunidade da visitação. Ele chorou. Oh! Diz que de longe se ouvia aquele lamento. E a pergunta é: o que ele viu? Por que ele chorou tão alto? Porque ele via pessoas tentando encontrar alguma forma de ter paz com Deus, e eles sacrificavam. Hoje em dia, você vê nas encruzilhadas, pessoas nos cemitérios, mesa branca, mesa preta, 3 pés, 7 pés, carteado. O que essas pessoas estão buscando? Estão tentando encontrar paz.
estão tentando encontrar uma saída, estão tentando pagar pelos seus pecados. Então Jesus, naquele choro, ele viu o mundo com os seus deuses, com as suas religiões, tentando encontrar paz, esperança. Jesus chorou, era algo do seu coração. E você sabe, na continuação desta passagem, ele entrou no templo, ele expulsou os vendilhões do templo. Aqueles que compravam e vendiam animais eram sinceros, mas Jesus disse: não, na minha casa não. Então você vê hoje milhões de religiões procurando, buscando a paz. Você sabe que há religiões que chegam a oferecer os filhos como sacrifícios humanos. Existem religiões no Oriente Médio onde as pessoas se chicoteiam nas costas até sangrar, estão ali batendo. Eles dizem: eu quero agradar a Deus, eu quero o favor de Deus. Então chicote. Cada religião tem o seu Messias, amado. Foi por isso que Jesus chorou. Ele olhou aquela cidade, vendo aquela gente comprando animais, cortando cabeças, aspergindo sangue. Ele disse: não é aí que está a paz. E eu estou dizendo ao Brasil e quizás ao mundo: oh meu amado, não é absolutamente em nada desta terra, ou deuses desta terra, que você encontrará a paz, mas numa visitação do Espírito Santo, amado. Você sabe, cada religião tem um Messias. O Irã, no Oriente Médio, está esperando o 12º Messias dele, um imã. Estão dizendo: vai voltar logo. Religiões, grande parte delas estão dizendo: o nosso rei vai voltar. Outros estão dizendo: é preciso algo que estabeleça um novo mundo. E as multidões continuam na mesma. Mateus 9,36 diz: vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Multidões, é o que nós vemos hoje. Se você faz um culto, aparecem 2.500 pessoas. Se você fizer um jogo de Fla-Flu, tem pancadaria na porta do Maracanã, 75 mil pessoas e outras tantas lá fora. As multidões continuam, têm fome, então acham que é vendo um jogo de futebol, ou indo na praia, ou fazendo um trabalho. Estão à procura. As pessoas querem procurar a sua paz. Talvez alguém aqui dentro deste santuário esteja aqui esta manhã, aflito, exausto, dizendo: eu vim aqui buscar paz, eu vim aqui tentar encontrar alguma coisa que me dê paz ao meu coração. Jesus chorou. Olha, amado, você sabe uma coisa: eu tenho cuidado de não usar este altar sagrado e santo para atacar situações do nosso dia a dia. Eu não ataco aqui na igreja homossexuais e lésbicas. Eu não concordo com as suas atitudes, mas eu sei que quando eles estão abrindo igrejas e bíblias da graça, não sei o quê, graça sobre graça, na verdade eles sabem todos que estão errados, mas eu entendo, eles estão buscando a paz, e eles têm medo das igrejas, então criam as suas próprias igrejas, porque eles estão procurando amor, eles têm fome de Deus. Então batem numa igreja e o pastor disse: diabo, e a pessoa nunca mais volta. Eu não ataco ninguém, amado. Aqui pode entrar quem quiser. Essas portas estão abertas 24 horas. Uma coisa eu sei, que quando alguém vem é porque Deus traz, amado. Em Mateus 11:28, o Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Você vai achar descanso para a tua alma. Amados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só Ele dá paz e descanso. Só Ele. Quando você vê um chefe de família, amado,
às vezes com posição social alta, que vai em busca de uma cocaína, de um crack, expondo a sua vida à morte. É porque alguém disse que se você cheirar e der aquele teco de cocaína, você vai viajar, você vai ser feliz. Porque não conhece onde está a paz. Jesus disse isso a Jerusalém. Se você conhecesse onde está a razão da paz. Vão cercar, os dias vão apertar, o cerco está se apertando, amado. O que vai acontecer entre os Estados Unidos, a Coreia do Norte, a Rússia, a China, nós estamos vivendo dias difíceis. E a igreja de Jesus como fica? Zacarias 9:9 disse: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Eis aí o cordeiro, o rei, o justo, o salvador. Isaías 53, 11 e 12, ele disse: ele verá o fruto penoso do seu trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos. Não é a todos, não, a muitos, aos eleitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Esta profecia se cumpriu há 2017 anos. Por isso eu lhe darei muitos, não todos, muitos, os eleitos, as ovelhas, a igreja. Por sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, da igreja de Jesus, dos eleitos, e pelos transgressores ele apenas intercedeu. Pelos eleitos ele levou os pecados, justificou. Pelos transgressores ele intercedeu. Então Jesus, ele continua dizendo esta manhã: se você soubesse onde está a provisão da paz. Lucas 19:42 diz: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está oculto aos teus olhos. Amado, aquele que tem a paz, o Messias, o Senhor, ele está aqui esta manhã. E por favor, a igreja de Jesus, me ajuda, nós temos que dizer isto ao mundo. É nele que está a paz, é nele que está a salvação. Não é em Maria, não é Aparecida, não, elas não salvam. Ele foi imolado antes da fundação do mundo. Por isso nós não precisamos de álcool, nem droga, nem sexo ilícito. Você sabe por quê? Porque nós entendemos que este lamento de Jesus continua se ouvindo através desta igreja. Nós estamos usando a mensagem como um lamento. Estamos dizendo às pessoas: por favor, reconcilie-se com Deus, venham para a salvação. Ele é o Cordeiro de Deus. E eu também às vezes, amado, eu não consigo ter a extensão da dor de Jesus, imagina, mas eu também penso nisso. Às vezes eu digo para minha esposa: Nani, onde está, o que essas milhões de pessoas que a gente vê, cada uma tem o seu cantinho, a sua casinha, as suas coisas, mas onde essas pessoas vão? Para onde irão? Onde irão passar a eternidade? Eu chego aos 5 minutos finais dizendo que tem que ser o Espírito Santo a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E vou dizer a você, amado, não é por obras de caridade. É bonito, e nós aqui fazemos na igreja, e trazemos 1 quilo de alimento, cada membro da igreja, ajudamos as famílias paupérrimas que dependem do nosso carinho, do nosso amor. Mas não há mérito nenhum nisso para a salvação. Isso não salva. A salvação é por fé. É quando se confessa e recebe Jesus. Então, o cerco está se apertando. Os filhos estão sendo arrasados. E Jesus continua dizendo: se conheceras o que é devido à paz. Só há um caminho.
Só há uma verdade, só há uma vida, e é pela fé. Apocalipse 5,12 disse, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Só Ele, amado. Versículo 13 diz, então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que há nele, estavam dizendo, aquele que está sentado no trono, o Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Então, amado, glórias a Deus por Jesus, glórias a Deus pelo seu sacrifício. Nós estamos servindo ao ressuscitado. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. No livro do Apocalipse 14:1 diz, olhei e eis o Cordeiro de pé. Amado, amada, jovem, senhor, ancião, que Ele toque o teu coração, que o Espírito Santo te convença, que Ele, só Ele é Deus. Você sabe por quê? Porque nós precisamos da sua paz, nós precisamos do seu toque, nós precisamos que Ele fale ao nosso coração, aqui dentro. E eu vou dizer àqueles que um dia estiveram aqui, agora estão à distância pela internet, volte! Volte como filho amado, volte como filho pródigo, volte! Porque, irmãos, o cerco está se apertando. Volta, amado. Esta igreja nunca fechará as portas a quem quer que seja. Ah, mas nós falamos mal da graça. Pode voltar, amado. Você sabe, você está pagando o preço disso. Nós falamos mal do apóstolo. Pode voltar, amado. Pode voltar, porque o apóstolo aqui é pó. Quem representa Deus é ele, não sou eu. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele está chamando esta manhã. Talvez alguém diga, mas apóstolo, o senhor não imagina, eu cometi um brabo de um pecado. Olha, amado, não há pecado, por mais horrível que seja, que Ele não possa perdoar. Ele não quer deixar ninguém de fora, caído. Pastor, mas eu sou apenas um tição fumegante. Ele não deixa apagar. Se você confessar seus pecados, terá o perdão dele. Eu vou lhe dizer, como disse o velho pregador, não volta a esses pecados. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Não volta ao pecado. Pastor, eu cheiro cocaína, eu fumo maconha, eu injeto anfetaminas, eu ando escondido em lugares escuros e escuros. Não volte lá. Porque a partir de hoje você está debaixo do sangue de Jesus. Ele manda dizer à igreja, não há mais condenação, não há mais medo. O Cordeiro morreu por mim e por você. Ele pagou o preço, Ele é a nossa justiça. E Ele salva eternamente. Ele é a nossa justiça. Diga, Jesus, diga, Jesus é a minha justiça. Diga, Ele já levou os meus pecados, o castigo, a dor, a maldição, a condenação, para que eu me tornasse justo. Diga, Jesus é a minha justiça. Você pode dizer uma vez mais, Jesus é a minha justiça. Jesus é a minha justiça. Sabe, quando eu queria terminar, por favor, um minuto mais, mas quando Jesus chorou, Ele disse, você não percebe o dia da visitação? E Ele esperou hoje. Para visitar você. Obrigado, minha esposa, pelo perdão que você ontem mostrou a uma situação tão difícil. E você disse, a igreja está aberta.
Impressionante o que você fez ontem. Impressionante. O dia da visitação. Hoje. Você não pode sair deste lugar dizendo: oh não, eu vou pensar melhor e depois lhe dou a resposta. Você não sabe onde está a paz só está em Jesus. E não deixe a sua mente batalhar com os pensamentos de Deus, porque quem está agora lhe convencendo é o Espírito Santo. Eu não tenho capacidade para convencer quem quer que seja, não tenho essa capacidade, confesso que não tenho. Não me preparei como psicanalista, advogado, não fiz cursos no estrangeiro e me capacitaram a persuadir pessoas. Os meus 300 e poucos diplomas são absolutamente lixo perante o conhecimento de Jesus. Mas uma coisa eu aprendi, Bispa Maria Luísa: eu conheço a fonte da paz. E sei o que significa o dia da visitação. Às vezes pode ser a última oportunidade que Deus dá a alguém. A última, o dia da visitação. E você sabe, esse clamor de Jesus, de há 2017 anos, continua hoje. Eu ouço este clamor do Espírito. Essa madrugada, 4 e pouco da manhã, eu estava com o rosto em cima do meu tapete de oração, e eu sentia o Espírito Santo falar à minha alma e dizia: Miguel, fale, pregue, inste. É o dia da visitação. E eu queria terminar esta hora, porque às vezes parece que a justiça de Deus demora, tarda, mas ela não tarda. E eu sei que há pessoas aqui esta manhã que Deus as trouxe a este santuário para um reencontro, porque sabe, amado, o cerco está se fechando. O cerco está se apertando. Arrancam os vossos filhos, arrasam. Você vê, nós temos hoje uma geração jovem destruída. Menina de 11 anos grávida, garoto de 10 anos fumando maconha. E quando alguém chega e diz: eu vi o seu filho fumar maconha, sabe o que a maioria dos pais dizem? O que você tem a ver com isso? Sou eu que dou o dinheiro? O cerco está apertando. A crise está aumentando. O mundo está tenso. Os dias são maus, são difíceis. Eu não quero constranger ninguém, porque esse não é o meu objetivo, nem eu tenho essa característica. Mas não saia daqui hoje dizendo: ainda bem que acabou o culto e eu agora vou me vingar do que ele disse, eu vou para o mundão. Não faça isso. Prejuízo não é para mim, porque eu tenho os pés na rocha. Entrega a sua vida a Jesus. A Bíblia diz: se confessar com a boca, crendo com o coração, a pessoa é salva. Ou seja, esse cerco não é mais para a vida dela. Você ouve um clamor. Você sabe por que nós estamos numa rede mundial de televisão que é cara? É euro. Porque esse choro de Jesus, esse lamento, o Senhor continua dizendo: ah, se tu soubesses onde está a paz, ainda está oculto aos teus olhos. Então cabe-nos a nós como igreja, Roberto, revelarmos isto às pessoas. Revelarmos como? Com a pregação do Evangelho, com o nosso testemunho, com as nossas famílias, dando cara ao tapa, dizendo em qualquer lugar: eu sou de Jesus, eu sigo a Bíblia Sagrada,
Eu tenho valores indestrutíveis, irremovíveis, imarcessíveis. Eu quero lá saber se um partido político manda o meu filho experimentar um kit gay. Eu não vou deixar. Meu filho é homem e minha filha é mulher. Minhas filhas são filhas, homens são homens. Eu não quero que os meus filhos cheguem a casa com a cor de um partido político. Eu quero que eles levem a cor de Jesus para dentro da escola, mano. Ah, não vai ficar pedra sobre pedra no Brasil. Não é comigo, não é com você. Que gente morre, partido político passa. Opiniões, comentários, isso passa. O que fica é a eternidade de Jesus dentro de nós, amado. Aqui dentro. Então, amado, creia nisto que eu lhe estou dizendo. Você que é jovem, que está aqui esta manhã, mas eu preciso de viver, o quê? Qual é o parâmetro que você está pensando para dizer eu preciso viver? Você acha que lá fora tem alguma coisa boa para viver? Eu conheço, eu já estive lá. Tem nada. Mas onde está Jesus? Ah, se tu conheceras a fonte da paz, entrega a sua vida ao Senhor. No seu lugar, faça aí uma confissão de Senhor, basta, eu não quero mais pecar, não quero mais mentir para mim mesmo, não quero mais imaginar que amanhã o meu coração para e eu vou acordar num lago de enxofre, consciente num inferno de vida, porque o inferno eu o plantei aqui. Entrega a sua vida a Jesus. Seja fiel, amado. Não negue Jesus, porque o teu dízimo você diz, não negue. Se você tem amor à obra de Deus, não negue, dizendo, amanhã tem um calor grande, eu não vou à igreja, está calor, está frio. Amado, olha quanta gente morrendo no mundo, nos envergonhando, porque nós trocamos o amor de Deus por um negócio de praia, um negócio de carnaval, um negócio do mundo, amado. Ah, se tu soubesses onde está a paz. Para nós não está mais oculto. Para mim não está. A escama saiu dos meus olhos. O véu foi arrancado. Entrega a sua vida a Jesus, amado. Descansa nele. Eu estou te dizendo, olha, uma vez, eu vou terminar. Uma vez entrou aqui um senhor, que aqui tem o palco, abriu o paletó, tinha 2 armas. E ele disse, eu sou um matador profissional. Eu mato pessoas por dinheiro. Eu disse, uau. Mas eu ouvi o senhor na televisão. E eu quero entregar as minhas armas e a partir de hoje eu quero ser crente. Esse homem está aqui esta manhã. Está aqui esta manhã. Quem muda um matador assassino? Quem convence? O Miguel Ângelo? Miguel Ângelo não convence ninguém. O Espírito Santo. Olha o que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me... Senhor Jesus, Senhor Jesus, a obra está completa. Tu consumaste tudo na cruz do Calvário. E estas almas que aqui trouxeste, tu prometes uma mudança tão grande que tu chamas de regeneração. Faça esta obra, Pai. Convence
que Tu és a única fonte de vida, a fonte da salvação. Entrega a tua vida a Jesus, de hoje para sempre. O mundo não terá mais vez na tua vida. Viverás eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Adoramos. Vamos ficar de pé. Adoramos. Levantem das suas mãos um minutinho. Aquele que venceu. Adoramos. Adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa, pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nesta terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Agora adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. A bispa vai dar a bênção final. Levante as suas mãos bem alto, levante. Obrigada, Senhor, porque nós temos dentro de nós o significado da Páscoa, Senhor. Obrigada, Jesus, porque Tu és o nosso Cordeiro, Senhor. Senhor, nós saímos daqui gratos pela eleição, porque foste pelo Teu sacrifício vivo, Senhor, que chegamos até aqui. Somos Tuas ovelhas e Te agradecemos porque temos sido bem pastoreadas, Senhor. Pai amado, dá ordens aos Teus anjos agora que levem-nos, todos nós, Pai. Guarde-nos por onde nós passarmos, Senhor. Livra-nos do mal. Torna-nos invisíveis. Blinda as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos lares, os nossos empregos. Porque nós cremos, Senhor, que Tu és poderoso e que não há nenhum nome sobre Teu nome, Senhor. Saia daqui desejando para o teu irmão uma feliz Páscoa, porque Cristo vive em nós. Graça e paz. Feliz Páscoa em nome de Jesus.